a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. Olá, meus irmãos de fé, minhas irmãs de fé. Bom, como sabemos, a Terra está em transição para elevar-se à categoria de mundo regenerador. Qual o papel que caberá ao Brasil na transição planetária? Neste vídeo, vou falar sobre antigas profecias que anunciam este momento singular da nossa história. Segundo a tradição espírita e espiritualista, nosso planeta já pertenceu à classe de mundo primitivo e atualmente está deixando de ser um mundo de provas e expiações para emancipar-se à condição de mundo regenerador. Em mundos regenerados, as pessoas são mais propensas à solidariedade, à compaixão, à justiça, e sendo assim, à medida que tais virtudes se consolidam, as guerras, a fome e as doenças vão se tornando menos expressivas. Em síntese, os mundos regeneradores são a antessala dos mundos felizes. Mas voltando a esse nosso mundinho de expiação e provas, nós podemos dizer que as mentes perversas das sombras estão bastante conscientes de que os tempos são chegados. Pressentem em seus próprios espíritos se pronunciar a vibração magnética de um mundo primitivo em que reencarnarão compulsoriamente junto a seus habitantes nos primeiros estágios evolutivos. Essas mentes perversas, agressivas, egoístas, materialistas, sabem que deixarão a Terra onde conquistaram influência, que ficarão distantes do predomínio social e do conforto que o planeta lhes proporciona, que em um mundo primitivo terão a dura missão de fazer evoluir os seus habitantes. Sob o forte impacto de um panorama rústico, estarão eles a formar novas raças, a miscigenar-se plasmando corpos melhor constituídos e inteligentes como são, farão avançar em conhecimento aquela humanidade. Mas tal pressentimento lhes aflige sobremaneira. Assim, tentam alargar o mais que podem o período de transição planetária, organizando ações que impeçam as luzes divinas da nova era brilhar em nosso mundo. Mas, ironia do destino, tal recrudescimento é exatamente o que torna mais efetivo o expurgo para o mundo primitivo que lhes aguarda. Bom, se você não crê no que eu estou dizendo, eu diria que as tradições espirituais há séculos anunciam esse momento ímpar em que os poderes malignos dominariam o mundo. Os tempos são chegados. A Bíblia informa que no fim dos tempos, o anticristo dominaria o mundo. Nos fala da besta do Apocalipse como um sistema político-religioso opressor que nos causaria grandes sofrimentos. Nos diz que o diabo, sabendo que lhe resta pouco tempo, se lançaria à terra com grande ira, constituindo a grande tribulação, um período de caos, de guerras e perseguições antes da volta do Cristo. A belíssima tradição islâmica menciona o Dajjal, um falso Messias, um impostor capaz de produzir milagres que dominaria o mundo antes do dia do juízo final. No Alcorão, encontramos referência à ascensão de Gog e Magog, nações corruptas que espalharão seu poder pela terra, causando aflições e dores. O hinduísmo refere a Kali Yuga, a Era das Trevas, como a última e mais corrupta das eras, onde a moral decairia e a humanidade seria dominada por governantes tirânicos. Nostradamus, o profeta francês, escreve em suas centúrias que o fim dos tempos seria marcado pela ascensão de tiranos globais e por catástrofes. Ele anuncia o grande rei do terror, que os estudiosos associam a um ditador mundial, promotor de guerras e fome no mundo. Na América, os maias referem esse momento de transição planetária como um tempo de caos intenso antes de uma magnífica era. Na atualidade, vários médiuns nos trouxeram importantes mensagens espirituais
acerca desse momento de transição planetária, como é o caso do grande Chico Xavier. E se não bastasse, estudiosos inspirados denunciam atualmente um governo global oculto, controlando a humanidade por meio de uma nova ordem mundial, onde as tecnologias manipulam as massas e controlam as mentes. Não seriam, meus irmãos de fé, as redes sociais? Sim, meus irmãos. De forma literal ou simbólica, o fim dos tempos, ou melhor, a transição planetária, nos é anunciada há séculos. E qual seria o papel do Brasil no contexto da transição planetária? Saiba, meus irmãos, que há diversas profecias que afirmam a condição do Brasil, no mundo regenerado, de pátria do Evangelho e coração do mundo. Mas quais seriam as principais fontes que mencionam essa condição particular do Brasil? Na Bíblia, Apocalipse 21, João Evangelista menciona a Nova Jerusalém, que muitos estudiosos interpretam simbolicamente como sendo o Brasil. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos descreve a missão espiritual do Brasil como pátria destinada a difundir os ensinamentos cristãos em sua essência, constituindo-se como um centro de renovação moral e espiritual do planeta. Diversas comunicações mediúnicas do médium Zé Arigó também afirmam o Brasil como farol espiritual após um período de caos global. O espírito de Ramatiz, através da psicografia de Hercílio Mais, reforça o papel do Brasil como centro religioso no mundo regenerado. As tradições indígenas dos povos andinos e tupi-guarani também referem um tempo do grande reencontro, onde a Terra Brasilis seria um espaço de harmonização entre culturas. Bem, meus irmãos, diante dessa perspectiva, seria exagero meu pensar que as forças organizadas às sombras têm um grande interesse em nosso país? Sendo assim, onde a ação das trevas seria mais contundente? Pois bem, acompanhando o noticiário, eu creio que seja na arena política. Mas antes, eu quero deixar claro que não demonizo a política. Concebo a política como uma instituição nobre do pensamento. Vejo-a como um instrumento capaz de gerar bem-estar à sociedade e é exatamente por essa razão que suponho a atenção que a política desperta nos agentes das sombras. Bem, se você acompanha o noticiário político, perceberá facilmente que a política brasileira se consolidou em dois grupos bastante distintos. O primeiro se distingue por ações inclusivas e solidárias. O outro se destaca pela exclusão e disseminação do ódio. O grupo do ódio é hábil como o diabo em confundir os homens. Manipulando conceitos morais, instrumentalizam as religiões, transformando sinceros seguidores do Cristo em reprodutores de discursos antifraternos. O ápice da ascensão das trevas na política brasileira me parece ter ocorrido na ascensão à presidência de uma criatura, um ser afeito à corrupção e crimes. Criatura esta que ascendeu à presidência com a anuência da elite nacional, que para melhor iludir, vestiu o lobo com pele de cordeiro, utilizando-se da mídia. E o velhaco aproveitou-se muito bem disso. Unindo-se a falsos profetas, ávidos por cargos, isenções fiscais e influência, não demoraram em apoiá-lo. O batizaram nas águas para erguê-lo nos púlpitos de suas igrejas. Desde então, o tal Messias se serve dos fiéis para atender interesses privados. Assim, a mistura de fundamentalismo religioso com extremismo político alinhou Deus aos poderosos e erodiu nossa democracia. O rebanho cativo, agora cego, não enxerga mais os reais motivos da injustiça social, da desigualdade que vigora entre as pessoas e tem correspondido, sem perceber, à vontade oculta das trevas. Sim, estúpidos a serviço das trevas, transformaram religião em negócio e obliteraram a capacidade intelectual de seus fiéis, criando obstáculos para a emancipação do Brasil no contexto da transição planetária.
estão esses nossos irmãos profundamente doentes. Lamento dizer que em simples conversa com esses irmãos respeitáveis, constato os sentimentos de culpa e de ansiedade que lhes vai na alma por se considerarem intimamente pecadores, indignos, impuros, por erros mínimos ou sem qualquer justificativa racional. Vejo-os usando as escrituras sagradas para justificar preconceitos, se afastando, condenando e odiando os que não pensam como eles. Percebo em suas falas a imposição doutrinária que os fazem temer questionar a si próprios. Aprenderam que duvidar é pecado. Assim, menosprezam a própria autonomia, abandonando sonhos, abdicando de gostos pessoais. E se não bastasse, ainda se deixam explorar através do pagamento de dízimos, que naturaliza a obrigação de doar valores que muito fizeram para conquistar. Essa relação entre política reacionária e religião sem raciocínio não é sobre fé, mas sobre poder e trevas. A gente ri para não chorar. E por essas percepções que senti em meu coração a vontade de trazer o tema da transição planetária para você. Oxalá, quando encarnado, prometeu que os mansos herdariam a terra, ou seja, os sábios e humildes, agindo com justiça e sem violência, herdariam um mundo renovado. Sim, a terra está passando por um processo de limpeza. O mal oculto está sendo revelado para ser transmutado. Bom, eu sinto que já falei demais e eu me despeço, feliz por pertencer à comunidade afro-brasileira que, dada a história de seu povo, jamais suportou autoritarismo, extremismos, se confraternizando, estendendo as mãos sem qualquer imposição a quem lhe procure o consolo e a assistência. Que a nossa querida Umbanda continue a abraçar a fraternidade, pois neste exato momento, Jesus, o Cristo Oxalá, separa o joio do trigo na lavoura do mundo para que a transição planetária se efetue como é o desejo de Deus. Creiam nisto, meus irmãos, firmemente. A Umbanda é paz e amor.